domingo, a partir das 11 horas, na Criativa. Nós temos esse programa na Bahia, no Brasil. Uma honra, pastor. Para todos os internautas da Criativa. Agradecer pelo espaço, trazendo uma palavra de Deus, uma mensagem para que todos possam, ser abençoados. Um pouquinho da biografia do pastor Jeremias. Vamos lá, eu nasci na cidade de Amargosa, meus pais ensina a criança o caminho que deves andar e quando crescer, ele não se desviará dele. Então, para vocês que eu não tinha vontade própria de ser um pastor, na verdade foi Deus que me chamou, realizando, e a gente chegou a essa função pastoral. Então, como eu falei, a minha infância, a minha juventude foi toda lá na cidade de Amargosa. Deus, aproximadamente 2 anos estamos aqui, o pastor presidente, pastor Nelson Lopes, e também fazendo a função de missionário local. Bela cidade, esse povo que é maravilhoso, povo miguelense, eu me apaixono do trabalho do Senhor. Pastor, fale um pouquinho sobre esse trabalho missionário que é desenvolvido aqui em São Miguel das Matas, essa missão. Muito bem, pastor. O trabalho missionário está escrito na palavra de Deus, está aqui fazendo a realização, compete a visitação, mapeia, que tem feito um belo trabalho, junto, tentando cada dia evoluir, alcançar mais e mais pessoas, mais e mais comunidades. Eu estou fazendo na comunidade da prensa, assim bem como dentro da própria sede do campo, a gente está disponível. O Leonardo é o presidente acompanhando através aí do Facebook da Criativa. Pastor, obrigado pelo José Elias Bispo da Igreja Batista, também está nos acompanhando. Maravilha. Pastor Leonardo é uma bênção. Ontem a gente foi lá ouviram. O pastor Leonardo tem feito um belo trabalho aqui. Daqui a pouquinho eu creio que a gente vai falar sobre o nosso congresso de missão. O primeiro congresso de missões que foi realizado. Deus fez coisas maravilhosas e a gente ficou super feliz. O Dia do Evangélico foi uma realização junto ao DEM, onde nós aproveitamos para poder executar o trabalho na obra social. Estava falando sobre o belo trabalho que o pastor Márcio, da Igreja Poder da Fé, ele fez, trabalho de barbeiro, corte de cabelo, ele veio, abriu mão. Era um dia de sábado, um dia que ele poderia estar ali no seu trabalho, mas ele preferiu servir ao reino de Deus. Tivemos teste de glicemia, aferição de pressão, as crianças tiveram também o seu momento de lazer, com pula-pula, brincadeiras, e a palavra de Deus que foi anunciada, foi pregada. Fizemos vários períodos de orações, de clamor pela cidade, pela zona urbana, zona rural, e à noite, à tarde teve a carreata, e à noite foi maravilhoso, tivemos várias participações, várias bandas, e nós conseguimos realizar um dia do evangélico com muita alegria e gratidão a Deus pelo trabalho que foi executado. A cantora Valquíria Nunes, ela fez a conclusão, o fechamento, onde 12 pessoas se renderam a Cristo, e a gente só tem a agradecer ao Senhor Jesus. Esse trabalho que as igrejas vêm desenvolvendo aqui em São Miguel das Matas, a Bíblia já aponta para uma união das igrejas, que a gente chama do ecumenismo. Aqui em São Miguel das Matas já está acontecendo isso? O senhor crê dessa forma, que as igrejas já estão se mobilizando, se unindo? Jonas, eu acredito que a união, como diz a palavra de Deus, no Salmo 133, versículo 1 diz assim: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união das denominações em prol do reino de Deus, ela é super interessante. E eu tenho visto que as denominações aqui têm se unido, sim, têm se aproximado. E a exemplo foi agora, no Dia do Evangélico, essa unidade, essa participação. Isso só nos faz, cada dia, entender que a palavra de Deus ela vai se cumprindo e a gente tem que melhorar a cada dia. Muito bem, pastor. Agradecer a todos, muito obrigado. Você que está nos acompanhando através do Facebook, do YouTube, obrigado pelo carinho da sua audiência. Recebendo hoje o pastor Jeremias Rodrigues, falando um pouquinho
sobre sua vida, sobre o trabalho missionário, falando sobre o trabalho da Igreja Assembleia de Deus aqui em São Miguel das Matas. São quantas igrejas, pastor, na zona rural? Veja bem, pastor, nós temos aqui a sede, né? Destacar que a cidade de Aliso Medrado, ela é filial aqui de São Miguel das Matas, no que diz respeito às congregações. Então lá nós temos a sede e temos mais 4 congregações, né, no total. Aqui em São Miguel das Matas nós temos Riachão, nós temos a Prensa, nós temos a Sete Volta, Congregação da Barra, Corta-Mão e a Congregação da Gendiba. O total são 13 congregações. 13 congregações. São quantos pastores? Pastores convencionais, né? Nós temos hoje no campo 4 pastores convencionais. Fora os obreiros, que são os presbíteros, né, que são superintendentes de congregação, estão à frente da obra, os diáconos e auxiliares que compõem o corpo de obreiros do nosso ministério. Congresso de Missões foi sucesso, foi uma realidade aqui em São Miguel. Foi o primeiro, salvo engano, Sim. Congresso de Missões em São Miguel das Matas. O Congresso de Missões foi espetacular. Para falar a verdade para todos, eu comentei com o pastor Leonardo, foi além das nossas expectativas, porque nós tivemos uma participação maciça, né, dos irmãos, da igreja, de pessoas de outras cidades que vieram nos prestigiar. Então, a realização, nós focamos na missão local e na missão transcultural. A missão transcultural é a missão que é feita fora do nosso país, em outros países. Nós temos missionários que a gente ajuda a manter, né? Na Argentina, nós temos missionário que estará sendo enviado agora para Moçambique. A gente também tem a parceria com a missão Até os Confins da Terra, que é a missão que o pastor Álvaro, na cidade de Santo Antônio de Jesus, ele é o presidente, e a gente tem essa parceria. Então, eles vieram, o pessoal de Santo Antônio de Jesus vieram nos ajudar. Nós fizemos 4 estandes para representar alguns países, né? Foi Argentina, Moçambique, povos indígenas e África do Sul. E aí foi fantástico, porque houve ali uma caracterização de cada país com comida típica. Foi feitas as comidas que são comercializadas, né, no dia a dia desses países, desses povos, e foi espetacular. O povo gostou, o povo se alegrou, os irmãos cantaram, se alegraram, e foi assim um evento extraordinário. Tive a oportunidade de fazer a cobertura do evento e o senhor também estava caracterizado, não lembro mais qual foi o país. Moçambique. A gente representou, né, a nossa sede, ficou com o país de Moçambique para a gente fazer a representação, né, as comidas típicas de lá, e a gente viveu momentos extraordinários. Foi difícil? Olha, tudo eu costumo dizer que é dedicação, né, esforço. Difícil sempre é, porque a gente não pode fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Porém, é prazeroso, é gratificante você executar o trabalho do Senhor, você viver a realidade dos irmãos. Nós tivemos um missionário que vai ser enviado agora para Moçambique, o missionário Mateus. Ele vai ser enviado pela Igreja de Santo Antônio de Jesus. Ele estava aí com a gente, caracterizado, trouxe as experiências, né? Ele já viveu lá um tempo e agora vai retornar. Foi momentos assim gratificantes. Fale um pouco sobre essa logística, pastor. Quem estará mantendo o obreiro, o evangelista, o missionário lá em Moçambique? A igreja, de que forma? Os recursos, né? Pronto. Pastor Jonas e amigos internautas da Criativa, a igreja, ela tem as suas contribuições, né? Como a gente sabe. Então, a igreja, como eu já falei, de Santo Antônio de Jesus, ela é a base, né? Ela está enviando o missionário Mateus, o presbítero Mateus, para a África do Sul. E essa manutenção, ela é feita com as nossas contribuições. Nós temos, na nossa igreja, um culto denominado culto de missões, que é o culto onde a gente prega a palavra, louva ao Senhor e recolhe, né, a oferta que a gente destina, que a gente manda para esses missionários que estão em outros países. Então, é dessa forma, com a contribuição, né, voluntária,
como a Bíblia diz, cada um contribua segundo propõe no seu coração com alegria. E a gente tem feito esse trabalho de manutenção dos missionários. E destacar que é a missão até os confins da terra, e a gente faz, a Igreja São Miguel das Matas faz parte também dessa parceria. Maravilha, bênção. Quem está nos acompanhando através das redes sociais, através do Facebook, é o meu amigo Carlos Daniel. Muito obrigado, Carlos Daniel, pelo carinho da sua audiência. Ele colocou: que bênção esse programa. Muito obrigado, meu irmão, lá no município de Laje, precisamente no entrocamento de Laje, acompanhando o programa Novo Tempo. Agradecer também ao nosso cameraman. Obrigado, viu, meu amigo Arthur, a produção aí hoje. Obrigado também pelo suporte. O pastor Márcio Pereira colocou: parabéns, meu amigo pastor, não pastor Jeremias, pastor Márcio Pereira, da Igreja Evangélica Poder da Fé, está nos acompanhando. Maravilha, é uma honra, pastor Márcio. É um amigo que Deus me deu, né, nessa cidade, e temos feito aí o trabalho do Senhor. Ele, né, na sua denominação, ele sempre está com a gente, sempre visita. Por isso que eu lhe falei, a parceria é importante e a gente está conseguindo isso, graças a Deus. Agradecer também quem está nos bastidores hoje, o meu primo, Valdir Estofado. Muito obrigado, Valdir. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua família. Ele que veio de lá de Birimbau, o pastor conhece, Coração de Maria, Amélia Rodrigues, aquela região ali. Sim, sim. Agradecer aí a Valdir, que está nos bastidores, nos acompanhando também. E Rodrigues Eliette, Deus abençoe. O senhor conhece essa pessoa? Porque às vezes a conta no Instagram, ela fica... às vezes você não consegue perceber, mas com certeza aí são os irmãos aí da nossa igreja aí que está nos prestigiando aí. Quero mandar um abraço especial aí, aproveitar o ensejo para todos os irmãos aqui da nossa igreja, do nosso campo, todo o povo miguelense. Mandar um abraço para minha esposa, a irmã Eliede Lopes, e meu filho Daniel, que certamente estão nos acompanhando também. Estar fazendo aqui parte dessa manhã é uma honra para mim, e Deus seja louvado em todo o tempo. Amém, amém, pastor. O pastor Leonardo agradecendo também o espaço que é dado aqui na Criativa para que a gente possa ter esse momento de bate-papo, esse momento de evangelização. Sim, esse momento, esse espaço, ele é super importante. Por quê? Porque as redes sociais hoje é um meio, é um canal, é um instrumento onde a gente consegue levar a palavra de Deus para você que está na sua casa. Quantas pessoas, pastor Jonas, às vezes estão com problemas emocionais, psicológicos, problemas, né, em suas vidas, e a gente consegue, através da rede social, levar uma mensagem, levar uma palavra de vida, de esperança, né, de transformação. E essa manhã é uma manhã propícia para isso, né? Você que está nos acompanhando, que vai assistir essa entrevista, Jesus, ele tem um plano de salvação na sua vida. Essa é a nossa missão, levar a palavra de Deus, não importa o que você viveu ou o que você esteja vivendo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que quando a pessoa se entrega a Cristo, ele passa a ser nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se faz novo a partir do momento que a pessoa se entrega a Cristo. Então, quero deixar esta mensagem de esperança. Jesus te ama e ele tem um plano de salvação. O que é salvação, pastor? Salvação nada mais é do que ser livre da condenação eterna. A vida eterna está preparada para todos. Porém, nós temos que fazer a nossa parte, que é nos entregando ao Senhor Jesus. Muito bem, pastor. O pastor Leonardo Figueiredo diz: lembrando, domingo dia 2, nosso culto de missões, qualquer pessoa pode participar. Exatamente, pastor. Todo primeiro domingo de cada mês, nós temos na nossa igreja sede, Assembleia de Deus, nosso culto, como falei, denominado culto de missões, que é um culto onde a gente louva a Deus, a gente trabalha toda a característica do evangelismo, né, da pregação, da visita, e aí é onde a gente faz a arrecadação, né, da oferta voluntária. Nós temos uma oferta que é colocada para que o missionário seja mantido na cidade, no país, né?
temos 3 formas de fazer missões, pastor. Quais são elas? Primeira, orando, contribuindo ou indo. Então, às vezes, a pessoa não pode contribuir, mas ela ora pela obra missionária, pelo missionário, pela igreja, pela Secretaria de Missões. A pessoa pode contribuir, lembrando que é o valor que você sentir no coração. Então, você pode contribuir, você às vezes não pode ir, mas você pode, através da sua oferta, você pode ir a uma aldeia, você pode ir a um país, você pode ir a uma zona rural, contribuindo para que alguém vá. Né? E a outra opção é você ir. Fazer missão, todos nós somos comissionados por Deus. Mas, falando de missão específica, é dessa forma que a gente trabalha. Pontuando ainda sobre a questão da evangelização, o pastor Márcio Pereira ele diz: só gratidão pela vida do pastor e todos vocês que abrem espaço para a igreja se expressar sobre Cristo, nosso Salvador. Temos também aqui um comentário muito interessante, pastor Nelson Lopes. O senhor conhece, né? Meu presidente, esse aí é abençoado todo aí. Pastor Nelson, bom dia, que Deus abençoe. Deus continue abençoando o senhor também, pastor, e toda a sua família. Rodrigues Eliette, o culto de missões é uma bênção. Isabel Cristina, Deus a abençoe. Então, muita gente participando, muita gente interagindo. A audiência hoje maravilhosa, 100%, viu, pastor? Graças a Deus. A gente, como falava, né, agradece a Criativa, porque é um espaço que a gente considera com muita visibilidade. Sim. E sendo esse espaço com tanta visibilidade, a gente consegue, às vezes, chegar em uma família onde a gente não tem como ir pessoalmente. Então, nossa gratidão a todo o grupo aí da Criativa Online, que Deus abençoe vocês, que continuem com essa maneira de trabalhar, né, abrindo esse espaço para todos nós. São 20 anos de Criativa. Maravilha. Agradecer a Magno Bastos, Ivanildo Bastos também. Obrigado porque vocês, graças a Deus, têm feito a diferença aqui em São Miguel das Matas, em todo o Vale. E obrigado pela oportunidade, está oportunizando, né, as pessoas a se expressarem, a falarem, a comentarem. Isso é muito importante, pastor. Muito importante, sim. A minha primeira entrevista para a Criativa foi com o Magno. Eu estava recém-chegado aqui em São Miguel e ele fez a entrevista. E agora, no Dia do Evangélico, o Ivanildo também fez uma entrevista com a gente. E só gratidão a vocês aí, que Deus abençoe. Edivan Nascimento, ou melhor, Edian, ele fala Internacional da Graça. Edian Nascimento. Agradecer também a Edian. Laércio Lai, Deus é fiel. Então, pastor, com certeza, muitas vezes as pessoas falam assim, Deus é fiel. Como o senhor entende essa frase aí, Deus é fiel? Falando sobre fidelidade. Sim. A fidelidade de Deus, quando a gente se expressa assim, Deus é fiel, nós estamos dizendo que não há nenhum tipo de infidelidade, de erro. Nós estamos dizendo que a Bíblia diz que apesar de nós sermos infiéis, Deus permanece fiel. Ou seja, nós encontramos em Deus o ápice, né? A completude. Deus, ele é o ser fiel a nós. Eu costumo dizer que, independente dos nossos erros, das nossas falhas, Deus ele permanece fiel. Amém. Nos dá o ar para respirar, nos dá os livramentos visíveis e invisíveis, continua nos dando novas oportunidades, isso é fidelidade. Com certeza. O senhor falou isso aí, eu lembrei do profeta Jeremias, em Lamentações, Sim. capítulo 3, versos 21 e 22, quando o profeta ele fala assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor renovam-se manhã a cada manhã. Exatamente. Então Deus é fiel. Sim. Aí o profeta ele estava, né, se lamentando pela obstinação de Israel, o povo sofrendo por causa da sua própria desobediência. Aí ele chega e escreve, né, na sua lamentação, ele diz, olha, as misericórdias do Senhor são a causa, são o motivo pelo qual não somos consumidos, devorados, devastados. Então, essa palavra misericórdia é compaixão. É um amor incondicional. Exatamente.
que a Bíblia descreve, pastor Jonas, lá no livro de João, capítulo 3:16, falando sobre o amor de Deus. Ele descreve assim: Deus amou o mundo De tal maneira. de tal maneira. A gente já estudou, estuda, e a gente não consegue chegar a uma descrição real do que significa dizer esse tal maneira. Uhum. É inexplicável. É incondicional. Vai além da compreensão humana. Vai além da compreensão humana. Então a misericórdia de Deus está, meu amigo, minha amiga, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós temos um adversário espiritual, no mundo espiritual, reino espiritual, chamado Satanás, que ele luta todo o tempo para destruir, para oprimir, para segregar a pessoa. Mas Deus, com seu amor, sua misericórdia, que a cada manhã, cada dia que amanhece, Deus tem uma misericórdia nova, né? Como está escrito. Um livramento, uma compaixão, uma graça sobre nós. Isso é Amém. fantástico. Deus seja louvado. Raquel Santos, maravilha. Gildete Cerqueira, que Deus abençoe nosso querido pastor Jeremias. Amém, amém. Alberto Liozinho diz assim: Jesus continue abençoando a todos. Rodrigues Eliette, venha você participar com a gente, né? Desse culto de missões. Isso. Conosco, Domingo, dia 2, estaremos à noite, a partir das 19 horas, no Templo da Assembleia de Deus. Você é nosso convidado. Todos os amigos aqui de São Miguel das Matas, né, regiões circunvizinhas, estão convidados para estarmos adorando o Senhor nesse culto de missões. Já estamos quase finalizando o programa Novo Tempo, Conversa com Gente Fina. Rapidamente, pastor, eu vou apresentar ao senhor uma palavra e aí o senhor pode comentar um pouquinho sobre cada palavra, tá certo? Certo. Fé. O que representa para o senhor essa palavra fé? Fé é o que a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé é a ausência de incredulidade. Nós temos o exemplo de um discípulo, por nome Tomé, que ele foi incrédulo. E fé, o escritor, ele diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova daquela que se crê. Então, Tomé ele não creu quando Jesus apareceu entre os 11, né? Agora entre os 10, né? Porque Judas tinha traído Jesus, não fazia mais parte. Então, quando Jesus está lá, ele ouve dizer que Jesus esteve presente. Ele diz: não, eu não acredito. Eu não vi, eu não estava aqui. Então, Jesus o repreende. Quando ele marca o encontro com Tomé, ele diz: Tomé, vem cá, você duvidou? Então veja a minha mão aqui, veja o lugar dos cravos, veja o meu lado. E fica, e Jesus diz: olha, Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então fé é você alcançar o impossível. As circunstâncias dizem que não, mas a sua fé em Cristo, ela te move. A fé move montanhas. A Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer para este monte: transporta-te daqui para lá, e isso acontecerá. Ou seja, a fé, ela te dá capacidade no mundo espiritual, no mundo físico, de você acreditar que tem um Deus que cuida de você. Amém. Família. Família para mim é o maior investimento que Deus ele fez para a humanidade. Porque a família ela é a célula máter da sociedade, a célula mãe. A família é onde a gente encontra refúgio, a gente encontra companheirismo, amor. Então a família, ela é o bem precioso que Deus deixou para nós. E você que está nos assistindo, nos acompanhando, valorize a sua família, valorize aqueles que compõem a sua casa. Se entende, pastor, como família, a partir do momento que você casa, você constrói uma nova família, não é isso? Você casou, vai nascer um fruto. Então, a partir dali se formou a família. E nossos pais, e no âmbito geral, são todos que compõem o parentesco, né, de grau familiar. Então, valorize a sua família, ame. O inimigo tem feito de tudo, né, para poder causar contendas, divisões. Mas Deus tem sempre sustentado a família. Deus abençoe cada família que está nos acompanhando agora. Deus abençoe cada um no seu lar, você que está viajando, você que está trabalhando, que vai assistir
entrevista. Deus abençoe a sua família, guarde e livre de todo tipo de mal. Perdão. Perdão, palavra muito importante para nós. Nós conhecemos a oração sacerdotal, né? Que nós vemos onde Jesus ensinou. E o perdão, ele é tão sério que o Pai Nosso diz que perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, se eu não perdoo a você, eu estou dizendo para Deus, automaticamente, que eu não sou digno, merecedor do perdão. Por quê? Porque eu me neguei a liberar o perdão para você. Fala uma coisa muito importante sobre isso, que eu aprendi na minha caminhada, que é aquela pessoa que não libera o perdão, ele convive com seu pseudo-inimigo o tempo todo. Por quê, pastor? Porque fica na mente ali. Você vai almoçar, tá lembrando daquela pessoa que lhe fez o mal. Vai deitar para dormir, você tá lembrando ali, e aí fica ali aquela angústia, e aí a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para que não brote raiz de amargura. Então tem muita gente aí com problema de coração, tem muita gente aí com problemas emocionais, por não querer liberar o perdão. Meu irmão, meu amigo, você que está nos acompanhando, a liberação do perdão é algo maravilhoso que a gente faz. A gente se isenta da culpa. Independente se você está certo ou se você está errado, perdoe. Porque para chegar no céu, para ter a vida eterna, nós temos que perdoar. Eu lembro de uma frase de uma pessoa ainda falando sobre o perdão, ela disse assim: quando você não perdoa, é como se você estivesse tomando um veneno, Sim, esperando que o outro morresse exatamente. no seu lugar. Perfeito isso aí. Às vezes a pessoa do outro lado, ela está tranquila. Muito tranquila. Ela está em paz, ela está bem, ela está sorrindo, ela está se divertindo. E a pessoa que está se negando a liberar o perdão é quem fica mal. É o que você usou no exemplo aí. Ele está ali sendo envenenado pelas aquelas mensagens que vêm na mente. Eu costumo dizer que é um lixo tóxico, que a pessoa não libera, não descarta. E acaba trazendo sérios prejuízos. Exatamente. Vários problemas no sistema nervoso. Exatamente. É verdade? Na questão mental, isso na mesmo. questão emocional. Tem gente que não consegue se equilibrar porque está ali com aquela mágoa, aquela angústia. E aí o tempo vai passando e isso vai piorando. E o maior exemplo de perdão que nós temos é o de Cristo, né? De Cristo. Nós temos um exemplo Primordial. A gente vê sobre aquela mulher, a mulher mesmo, Sim. a mulher adúltera, né? Que foi apanhada ali. E ali, exatamente, Cristo perguntou: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu também te condeno. O que eu acho mais interessante dessa passagem é que a intenção, né, dos escribas e fariseus era que Jesus sentenciasse aquela mulher. E ele, na sua onisciência, no seu poder, na sua grandeza, a Bíblia diz que ele estava escrevendo, né, na terra, não está escrito na Bíblia que ele estava ali escrevendo, porém relata, e ele continua. E as pessoas insistem, né? Olha, na lei nos manda Moisés que a tal que foi apanhada no próprio ato adulterando, ela seja apedrejada. Aí Jesus disse: olha, tudo bem. Então quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Então, para finalizar, quando Jesus disse assim: olha, ninguém te condenou, ela disse: não, Senhor, ninguém. Aí ele disse assim: então pronto, nem eu também te condeno. Agora vai em paz. E não peques mais. Não peques mais. Exatamente. Muito bem, pastor, nós temos aí mais alguns minutos para a gente finalizar. Então, esse momento é um momento, eu vou falar um momento ápice, tá certo? Então, você que está nos acompanhando através das redes sociais, por gentileza, por favor, repasse esse áudio, repasse, por gentileza, essa entrevista. Por gentileza, querido internauta da Criativa, gostaria que você replicasse esse link, repassasse esse link para as pessoas acompanharem essa entrevista, porque está sendo uma entrevista produtiva. É para a salvação de almas, para a salvação de pessoas. Dentro desses minutos que nós temos ainda pela frente, pastor, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé para aqueles que estão nos acompanhando. Muito bem, pastor Jonas. Uma mensagem de esperança. Nós estamos vivendo momentos muito conturbados, né, na sociedade, mas nós temos na Bíblia, a palavra de Deus, né, nosso manual, Bíblia Sagrada, é o nosso manual de regra, de fé e de prática.
E é a Bíblia, meu amigo, minha amiga, que nos norteia, nos direciona. Então, trazendo uma mensagem de esperança para você nesta manhã, uma mensagem de fé, te dizer que Jesus, ele é a esperança para todos nós. Independente de qual meio você esteja, qual classe você pertence, não importa. Jesus te ama do jeito que você é. Agora, a palavra nos fala que, como já mencionei minutos atrás, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, ou seja, você não pratica mais aquilo que você praticava. Você passa a viver agora pelo padrão de Cristo, que é de uma vida nova, de uma vida transformada, equilibrada. Então, deixe Jesus guiar os teus passos. Você pode estar passando um momento difícil agora na sua vida, ou quem sabe já venha passando, pastor Jonas, um momento difícil. Então eu quero te falar, use a fé. Não a fé comum que todo mundo tem, mas a fé genuína, a fé de Cristo. É importante nós sabermos isso. Jesus disse certa feita, em um dos episódios, para Marta: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, às vezes, a gente não recebe o milagre, não recebe a bênção, não recebe a promessa, não se materializa, porque a gente não usa a fé. A gente fica, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que Deus está comigo? Tira o será e coloca a palavra fé. Eu creio. Deus está no controle. Vai dar tudo certo. E nós, a partir disso, começamos a contemplar a palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas. Quando nós percorremos toda a Bíblia Sagrada, nós vemos o Senhor dizendo: não temas, eu estou contigo. Aproximadamente 365 vezes a palavra não temas. Então nós temos que crer. Então você nesta manhã, creia que Deus está cuidando de você. Que Deus tem projetos para a sua vida. Não desanime, não te desespere. Não pense em fazer nenhum tipo de besteira com a sua vida. Porque, pastor Jonas, tem muitas pessoas que, infelizmente, diante do cenário, da dificuldade, o inimigo começa a colocar mensagens negativas. E, infelizmente, nós temos visto que muitas pessoas, há exemplos aqui, infelizmente, têm atentado com a sua própria vida. Deus me colocou agora no coração para falar para você: Jesus te ama do jeito que você é, e Ele quer mudar a tua história. Então não deixe que mensagens negativas entrem na tua mente e desça para o teu coração. Mas que esta palavra nesta manhã venha te tocar e que você possa acreditar que em Cristo você é mais do que vencedor. Filipenses, Paulo escreve dizendo assim, 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, creia que o Senhor está te fortalecendo. Quando Paulo diz isso, nos versículos anteriores ele fala que ele sabia viver em fartura, também em escassez. Tem abundância, mas também padecer necessidade. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Amém. Os dias de culto na sua igreja, na Assembleia de Deus. Pronto, pastor, muito bem. Nós temos aqui, hoje, domingo é o primeiro dia da semana, nós temos Escola Bíblica Dominical, que é um período onde a gente para estudar. Nós temos uma lição, uma revista, a partir das 8h30 até as 10h30 a gente está ali estudando. À noite nós temos, a partir das 19 horas, nós temos as quarta-feira, inclusive eu estou à frente dos cultos aqui, a quarta-feira, na nossa sede. Você é nosso convidado especial. Deus tem feito maravilhas em nosso meio. E as sextas-feiras, que é o culto de oração, o culto de ensino da palavra de Deus, que é a palavra pastoral, o nosso pastor presidente. Quero aproveitar aqui rapidinho, mandar um abraço aí para toda a família pastoral, nossa pastora Rita, Lai, Nai. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado por sua participação aqui no programa Novo Tempo, Conversa com Gente Fina. Que Deus continue o abençoando, abençoando seu ministério, sua família, que a graça do Senhor permaneça contigo. Amém, pastor. Aqui eu quero mais uma vez agradecer. Minha palavra é gratidão. Nosso tempinho já está finalizando aí, mas a minha palavra é gratidão a todo o grupo da Criativa, ao Senhor pelo convite. Me sinto honrado. Em pouco tempo, Deus tem me dado a oportunidade de conhecer várias pessoas em São Miguel das Matas.
tenho feito já um bom relacionamento com as pessoas, e isso é muito bom, porque a gente precisa se relacionar, né? Se o senhor marcar um outro dia, a gente pode até falar desse tema, com certeza. relacionamentos, né? A gente precisa se relacionar bem com as pessoas. Temos vários exemplos na Bíblia sobre isso. Então, quero agradecer a todo o povo miguelense. Vocês, né, são pessoas especiais, e quero aqui, né, louvar a Deus por minha família, pelo ministério que Deus tem confiado à minha vida, louvar a Deus por cada um, né, que faz parte da nossa história, louvar a Deus pela nossa convenção, a nossa CEADEB, na pessoa do nosso pastor, mundial presidente, pastor Valdomiro Pereira, que é o pastor, né, geral de todos os pastores da Bahia. Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus possa suprir as vossas necessidades em tudo, em nome de Jesus. Amém. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Portanto, querido, em Cristo somos mais que vencedores. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Um bom início de semana, que a graça do Senhor permaneça contigo e até o próximo domingo, em nome de Jesus.